Fala pessoal, tudo bem? Pessoal do concurso 0800, aqui essa plataforma onde vai te ajudar na aprovação de um concurso público. Aos que não me conhecem, eu sou o professor Fábio Silva, sou professor de matemática, professor de raciocínio lógico, e eu quero ajudá-lo nesta jornada, nessa caminhada, né? Como o próprio slogan do concurso 0800 vem nos dizer, a jornada da aprovação. Você que está aqui nessa aula, você que está aqui nesse curso, eu tenho certeza, né, que a partir de agora a sua vida ela vai mudar, tá? É o que você precisava para dar uma guinada aí nos seus estudos e assim conseguir a sua tão sonhada aprovação, né? Como eu falei, eu sou o professor Fábio, né? Espero poder estar ajudando, né? Contribuindo para que você possa aí alcançar o seu objetivo, que é a aprovação em um concurso público, tá? Para aqueles que querem me seguir, tá? É só ir lá no @Prof. Fábio Silva, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Lá vocês vão ter várias dicas, tem muitas aulas lá também, tá? De matemática, de raciocínio lógico, matemática voltado para concurso público. E a aula de hoje nós vamos falar sobre lógica proporcional, tá? Para a primeira aula, nós falamos um pouquinho dentro da primeira aula de associação lógica, e nessa segunda aula nós vamos falar de lógica proporcional. Nós vamos trazer aqui, né, uma ideia base, uma ideia inicial, né, para a lógica, para que a gente possa aí alcançar o objetivo, que é, né, a aprovação no concurso público, beleza? Vamos que vamos. Eu queria trazer para vocês, primeiramente, uma parte inicial. Essa parte inicial, ela tem vários conceitos, e aí depois a gente vai para a parte de resolução de questões, que é o foco, que é o objetivo, até porque o mais importante nas questões de concurso, né, é você fazer uma boa interpretação, né, inclusive na primeira aula eu tinha comentado com vocês sobre isso, né, a importância de fazer uma boa interpretação, e fazendo uma boa interpretação, tenho certeza que você vai alcançar o seu objetivo, que é a aprovação no concurso, beleza? Vamos lá então, queridos. Denomina-se proposição toda a frase declarativa, expressa em palavras ou símbolos, que exprime um juízo a qual se deva, né, que se possa atribuir, dentro do certo contexto, somente um de dois valores lógicos possíveis. E quais são esses valores? Verdadeiro ou falso? Então, quando a gente fala dentro de uma proposição, vai ser o quê? Vai ser uma frase declarativa, né? Então, vai ser uma declaração que pode ser, como o próprio texto vem nos dizer, o próprio conceito vem nos dizer, que pode ser tanto palavras ou símbolos, né? A gente vai ver, né, dentro dessa ideia de palavras ou símbolos, né, que você pode fazer essa associação dessas duas maneiras, né? E ela vai ter dois valores lógicos. E quais são esses dois valores lógicos? Esses dois valores lógicos vai ser, né, simplesmente certo ou errado. Então, a gente vai fazer essa análise, e dentro dessa análise nós vamos ver que ela vai ser ou certa, né, ou vai ser errada, essas frases declarativas, beleza? E aí, né, até trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, a capital do Brasil é Brasília. Beleza. Lembra, eu falei para vocês que é declarativa, uma declaração, e essa declaração é o quê? Verdadeira. Então, isso aqui é uma proposição. Existe um número ímpar menor do que 2. Maravilha, verdadeira também. João foi ao cinema ou ao teatro, né? Verdadeira. Na verdade, certo, certo e certo. Verdadeira porque é uma proposição. Os humanos precisam de água para sobreviver. Também é uma proposição. Então, diante disso, mediante a isso, a gente consegue fazer essas interpretações. E através dessas interpretações, nós vamos descobrir se é ou se não é uma proposição. Eu gosto muito de trabalhar, né, o que não é proposição. Porque o que não é proposição fica mais fácil para que a gente possa responder as questões. E eu trouxe para vocês algumas dicas, tá, do que não é proposição. O que não é uma proposição? Frases interrogativas. Então, uma frase interrogativa, ela não é proposição, né? Frases exclamativas. Também, uma frase exclamativa, ela não vai ser uma proposição, né? Frases imperativas, tá? O que é uma frase imperativa? Quando a gente fala de frase imperativa, é uma frase no qual, né, atribui-se uma ordem. Ah, faça isso, estude mais. Também não é uma proposição. Frase optativas, Deus te acompanhe. Né? Sentenças abertas, a gente vai ver isso também. Né? E o mais importante, quando você estiver em uma frase e nessa frase não estiver verbo, consequentemente, ela não vai ser uma proposição.
né? Então, olhando para a questão e vendo que ela não tem verbo, consequentemente, ela não vai ser uma proposição, ok? Então, a gente faz essa análise, e essa análise a gente consegue chegar a essas conclusões, ok? Tranquilo? Então, vamos que vamos, tá? Vamos para quê? Para que a gente possa entender. Quando se fala em proposição, ela pode ser simples, quando ela apresenta uma sentença, e aí você vai associar a um verbo, e composta, quando são formadas por combinações de duas ou mais proposições simples. Então, quando se tem um verbo, ela vai ser simples. Quando se tem mais de um verbo, não necessariamente dois ou três, mas mais de um, ela vai ser composta. Exemplo, você nunca esteve no planeta Marte, tá? Perceba que nós temos o quê? Ó? Um verbo apenas, ó, esteve. O céu é azul, também temos um verbo. Então, aqui nós temos o quê? Proposição simples. João é médico e Pedro é dentista. Perceba que nós temos aqui, ó, dois verbos de ligações. Então, João é médico e Pedro é dentista. Então, aqui vai ser o quê? Uma proposição composta. Se tem mais de um verbo, vai ser uma proposição composta. Se chover amanhã de manhã, então não irei à praia, tá? Então, aqui nós temos também, né, essa situação onde nós temos duas sentenças, e essas duas sentenças nos remete aí a uma proposição composta. Tranquilo? Beleza? Vamos que vamos, então, né? E aí, né, vamos entender isso daqui. Isso aqui caiu em prova, né? Prova de concurso, prova do CESP, marca muito conhecida aí, ó. Considere a seguinte sentença. A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao poder público, ao Poder Judiciário do Estado. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até 2018. Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do TJ Paraná? Pessoal, a questão quer dizer o seguinte, né? Analise a opção correta. Ele quer saber a opção correta. A opção correta, apenas um é proposição. Vamos primeiro fazer o seguinte, vamos ver quais são proposições. A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao poder público. Sim, é uma proposição e, de fato, é uma proposição composta. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até 2018. Pessoas, é uma proposição, tá? É uma proposição. Ah, professor, mas a Dilma, ela foi presidente. A questão, você não vai analisar o contexto geográfico ou o contexto histórico, nesse caso. Você vai analisar a proposição, né? E, de fato, ela é uma proposição, tá? Porém, ela está errada, mas ela é, sim, uma proposição. E onde estão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário? Queridos, ó, interrogação. Sendo interrogação, não é proposição. Então, nós temos apenas a 1 e a 2 como proposição. Então, vamos lá. Apenas a sentença 1 é proposição? Não. Apenas a 3? Não. Apenas as sentenças 1 e 2 são proposições, tá? Apenas essas duas sentenças são proposições. Então, a nossa resposta seria exatamente a letra C, ok? Questão de número 2, também caiu em prova, né? Das 5 frases abaixo, 4 delas não são proposições. E aí a gente vai ver quais delas, né? Na verdade, a gente vai procurar a que é a proposição. Professor, como é que eu vou chegar a essa conclusão? Que belo dia, ponto de exclamação, não é? Um excelente livro de matemática. Um excelente livro de matemática. Perceba que é uma frase meio optativa, né? Então também não é. O jogo terminou empatado? Opa, ó, interrogação. Então não é. João é professor de matemática. Verbo, beleza, tá? Então essa daqui é a nossa proposição. Para ter certeza, escreva uma poesia. Pessoas, escrevam uma poesia, né? Ela é uma frase o quê? Imperativa, né? Tá pedindo, tá afirmando. Então, também não é. Então, a única que será uma proposição vai ser a 4, que está nos informando, está dizendo que João é professor de matemática. Tranquilo? Beleza? Espero poder estar ajudando, contribuindo, né? Aqui o concurso 0800 está te ajudando, né? Como diz aqui o slogan, na jornada da aprovação. Se você está aqui, é porque você deseja ser aprovado. E para você ser aprovado, lógico que você precisa entender alguns conceitos, é lógico que você precisa sair da procrastinação, né, rumo ao alvo, e o alvo é a jornada da aprovação, beleza? Vamos que vamos lá. Aí a gente tem aqui, né, também outra questão relacionada ao CESP, a sentença. É justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros dos seus dirigentes? É uma proposição lógica composta?
É interessante essa questão, porque, olha só, ele está dizendo o seguinte, olha só, queridos, é uma proposição lógica composta. Se não tivesse o ponto de interrogação, era justamente isso, tá? Então, na verdade, não é que ela não seja uma proposição lógica composta, na verdade, ela não é proposição. E por que que ela não é proposição? Ela não é proposição porque ela tem aqui um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação faz, tá, que essa questão se torne falsa, tá? Então, o item está errado, por quê? Porque não é uma proposição. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão que também já caiu em prova. A alternativa que apresenta o exemplo de proposição composta é: Antônio é cantor, só tem um verbo. Maria é alta, também só tem um verbo. Joaquim está em Vila Langaro, né? Enfim. Maria gosta de música eletrônica. E finalizando, Maria estudou e Antônio passou um teste. Perceba que aqui nós temos, né? Maria estudou e Antônio passou no teste. Então, essa vai ser o quê? A nossa proposição composta. A questão está dizendo que Maria estudou e Antônio passou no teste. Como Maria estudou, né? E Antônio passou no teste, aí a gente tem aí essa ideia, tranquilo? Você que está aqui no concurso 0800, você está, né, no melhor lugar para aprender, né, dicas valiosas para a sua aprovação. Aqui nós entendemos que é o lugar da sua aprovação. Então, aqui começa a jornada da sua aprovação, beleza? Diante disso, né, quero trazer um breve resumo para vocês, para que a gente possa entrar nas questões propriamente dito. Olha só, proposições simples. 1 mais 1 é igual a 3. É errado, mas é uma proposição. São Paulo é mais populoso do que Recife. Certinho. Tiago não é professor. Também aqui a gente tem uma negação, né? Tiago e Vinícius são professores, tá? Cristiano ou Lionel será o melhor jogador do mundo, né? Então, aqui a gente tem proposições simples, proposições compostas, 1 mais 1 é igual a 3, ou 2 mais 1 é igual a 3. Se São Paulo é mais populosa que Recife, então Recife é mais quente que São Paulo. Tiago é professor e 2 mais 2 são 4. Tiago é professor e Diana é coordenadora. Cristiano é destro ou Lionel é canhoto, né? Então, aqui a gente tem essa ideia, e dentro dessa ideia aqui, nós vamos trabalhar as proposições compostas, beleza? Fechou? Aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre conjunção, né? Na verdade, a gente vai falar aqui, né, a ideia principal relacionada aos conectivos. Pessoal, o que é um conectivo? Quando eu falo de conectivo, o conectivo vai ser junção, tá? E essa junção, ela vai ser ou verdadeira, ou ela vai ser, né, falso. Primeiro, vamos entender dentro da língua portuguesa o que é um conectivo. Para que serve um conectivo? Um conectivo ele vai fazer o quê? Ligações. Tá? Então, todas as vezes que eu falo de conectivo, vai haver o quê? Vai haver uma ligação. Uma ligação entre o quê? Entre duas proposições. Então, ao falar de conectivo, estou falando exatamente de proposições compostas, tá? Então, vai haver essa ideia em relação às proposições, tá? Então, aqui a gente tem essa questão. E aí, como é que a gente consegue? Lembra que eu falei no início da aula, lá no conceito da aula, fala sobre símbolos? Então, a conjunção, ela é representada, tá, pelo chapeuzinho do vovô, né? Então, Marcos é médico e Maria é estudante. E Maria é estudante. Então, aqui a gente tem, ó, esse conectivo. Poderemos representá-los apenas por P e Q, né? Uma proposição, outra proposição, onde Marcos é médico e Q, que é Maria é estudante. Essa é a conjunção. Nós também temos as disjunção. O que é uma disjunção? Recebe o nome de disjunção. Toda proposição composta em que as partes estejam unidas pelo conectivo ou. E aí, quando a gente fala de disjunção, nós estamos falando o quê? Do conectivo ou, simbolicamente representado pelo V, tá? E aí a gente tem outros conectivos também, que é o se então, que é o condicional, e se somente se, que é o bicondicional. Então, a gente tem aqui, ó, Marcos é médico ou Maria é estudante. Então, Marcos é médico ou Maria é estudante, nós temos o quê? Nós temos esse conectivo aqui, que é a disjunção, tá? Que é representado pelo ou. Então, é representado por P e Q. P, né? O Vzinho aqui, Q. Então, a gente tem essa representação para a disjunção, ok? A gente tem só se, somente se, que ela vai ser bicondicional. Aqui, ó. Usando este símbolo aqui, ó. Indica um bicondicional e pode ser representado por esse símbolo. Eduardo fica alegre, ó,
se e somente se Mariana sorrir, tá? Então, a gente tem essa ideia aqui, ó. Se, somente se, Mariana sorrir. Então, ele pode ser representado dessa maneira. P, O, I, Q, tá? Esse vai ser o símbolo. A gente tem também o se, então, né? O se, então, também é um operador lógico. Se, então, indica uma condição e pode ser representado pelo símbolo. Se Pedro é médico, então Maria é dentista, tá? Então, esse conectivo vai ser, se Pedro é médico, então Maria é dentista. Para que Maria seja dentista, consequentemente, Pedro ele vai ser o quê? Vai ser médico. Então, diante disso, né, a gente tem essa ideia desse conectivo que é chamado se, somente se. E o operador que mais cai em prova, né, é o da negação. E o da negação, a gente vai ter uma aula depois sobre isso, né, apenas disso, vai ser a próxima aula, né? A negação, como o próprio termo vai dizer, vai o quê? Vai negar. Então, o operador lógico não é não, como o próprio nome diz, indica uma negação, e é representado por isso aqui, ó, né? E pode ser representado pelo símbolo, né, de negação. João é médico, a negativa. João não é médico. Maria é estudante, a negativa. Maria não é estudante. Então, aqui a gente tem essa negativa. Então, através disso, né, dessa simbologia, desse símbolo, a gente consegue representar isso daí. Tranquilo? Vamos lá, então. Aqui a gente vai resumir, né, essa ideia dos conectivos. Essa aula ela é mais teórica mesmo, que você possa entender. Não, né? Aí tem um símbolo, negação, né? Terá um valor quando a proposição for verdadeira e vice-versa. Então, o conectivo E, símbolo conjunção, será verdadeira somente quando todas as proposições forem verdadeiras na conjunção. A disjunção será verdadeira quando pelo menos uma das proposições for verdadeira, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Se, então, né, será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. E se somente se a verdadeira quando ambas as proposições verdadeiras foram verdadeiras ou ambas foram falsas, tá? E a gente vai ver isso na prática. Vamos lá. Aqui a gente fala sobre, né, conjunção. Quando eu falo de conjunção, eu tenho verdadeiro, verdadeiro. Na conjunção, verdadeiro e verdadeiro, né, ela vai ser o quê? Vai ser exatamente verdadeira. E na disjunção também. Vou explicar isso aqui na prática, tá? Vamos imaginar que é o seguinte, minha esposa, ela pede, né, para ir ao shopping. E ela fala assim, amor da minha vida, tá? Eu quero que nós vamos ao shopping e lá eu vou comprar uma bolsa e um celular. Beleza. Eu vou comprar uma bolsa e vou comprar um celular, né? Então, vou usar aqui primeiro o E. Eu coloquei o inverso aqui, mas aqui é a nossa conjunção e aqui é a nossa disjunção, tá? Fica mais fácil. Conjunção. E aqui é a nossa disjunção. Disjunção. Aí ela fala, Fábio, eu quero uma bolsa e um celular. Verdadeiro, verdadeiro. Então aqui também vai ser verdadeiro. Aí eu falo, tá bom, eu vou comprar para você uma bolsa, porém não vou comprar um celular. Então, nesse caso, não comprando a bolsa, comprando a bolsa e não comprando o celular, vai ser o quê? Vai ser falsa, porque ela pediu uma bolsa e um celular. Aí uma outra situação vai ser, não vou comprar o celular, porém eu vou comprar a bolsa. Não comprei o celular, porém comprei a bolsa. Então aqui vai ser o quê? Falso também. E aqui vai ser falso, aqui vai ser falso, e aqui também vai ser falso, eu não comprar nenhum dos dois. Resumindo, na conjunção, tá? Só vai ser verdadeiro quando as duas conjunções, quando as duas proposições forem verdadeiras, tá? A única maneira que vai ser verdadeira é quando as duas forem verdadeiras, beleza? E na disjunção é um pouco diferente, porque eu estou falando de ou, né? Se eu estou falando de ou, nesse caso aqui, ó, que está invertido, eu faço essa representação, então, né, o ou, eu tenho aqui, ó, se eu comprar o celular e a bolsa, tá certo, e se eu comprar a bolsa ou o celular, também tá certo. A única forma que vai ser errada é quando eu não comprar nenhum dos dois, tá? Então, lá na disjunção, só vai ser falso quando as duas proposições estiverem falsas. Aí sim vai estar falsa. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos, então, né? Espero estar aí contribuindo com vocês e aí a gente vai para as questões.
Analise, né? Cadê? Vamos lá. Qual das proposições abaixo é classificada como composta? Então, a gente vai trabalhar aqui. Quais da proposição abaixo são compostas? Sabrina tem coisas muito bonitas para falar. Não. Jair trabalha em uma empresa de saneamento básico e é escritor. Opa, vamos ver aqui. Felipe não tem medo de se arriscar. Maria gosta de comer macarrão com arroz. Todos os dias, Camila passeia com seu cachorro. Queridos, olha só. Vamos lá, ele disse a composta. Jair trabalha de empresa de saneamento básico, ou conectivo aqui, ó, e é escritor. Então, a nossa resposta vai ser o quê? Vai ser a letra B, tá? Por que vai ser a letra B? Porque está dizendo, ó, Jair trabalha em uma empresa de saneamento básico e é escritor. Então, aqui a gente tem o quê? Nós temos aqui uma ideia, né, de proposição composta, porque nós temos exatamente dois verbos e nós temos exatamente duas proposições simples. Então, a nossa resposta, a letra B. 2. Assinale a alternativa que não apresenta uma proposição lógica. Tá? Ele quer saber aqui a alternativa que não é uma proposição lógica. Marcos é casado com Fátima. É sim. Hoje à tarde vamos trabalhar. Tá, vamos lá, vamos ver. O número 10 é maior que o número 4. Trabalho e tiro férias. Ó. O número 10 é maior que o número 4. Trabalho e tiro férias. Meu chefe é cruel, tá? Então, aqui, ó, essa nossa resposta vai ser o quê? Vai ser exatamente a letra B, tá? Por que a letra B? Porque a letra B nós vamos trabalhar exatamente dentro dessa ideia, né, em relação ao conectivo, dentro dessa ideia do conectivo, a gente vai ver o seguinte, né, que dentro dessa ideia... Opa, peraí, pessoal. Eita, só um minuto aqui. Dentro da ideia do conectivo, beleza, agora sim. Isso acontece aqui, né? Estamos aqui, a gravação ao vivo. Maravilha. Isso. E aí, tá, a letra B vai nos trazer essa resposta. Por quê? Aliás, vai ser a nossa resposta, porque ele está dizendo que é exatamente uma proposição composta. Então, além de ser uma proposição, ela é uma proposição composta. As outras, tá? As outras todas não são proposições, tá? Aliás, não são proposições compostas, elas até são proposições. A Sabrina sempre tem coisas muito bonitas para falar. Maravilha, né? Felipe não tem medo de se arriscar, também. Márcio gosta de comer macarrão com arroz, maravilha. E todos os dias Camila passeia com seu cachorro. Então, essas questões, elas são o quê? São todas proposições, porém são proposições simples, ok? Próxima questão, já falei aqui, próxima questão aqui. Última questão. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição lógica. Eu costumo fazer o seguinte, nesse tipo de questão, tá? Eu costumo fazer o seguinte, eu vou para aquela que não é uma proposição. E aí, partindo do princípio do que não é uma proposição, fica mais fácil. Como é que eu identifico? Primeira identificação, se é ou se não é uma proposição, é quando, né, exatamente quando se tem aí peraí, pessoal. Eita, mas tá bem ação. Vamos lá, vai dar certo. Proposição, quando não é proposição, quando nós procuramos sempre, né, dentro da proposição, nós vamos procurar o quê? Nós vamos procurar sempre aquelas que têm, né, algum sinal, seja um sinal de interrogação, seja um sinal de exclamação, né, e seja também um sinal, né, e aliás, sejam frases imperativas. Aí a gente consegue chegar ao resultado. Então aqui, ó, o que a gente tem? Aqui a gente tem a seguinte situação, ó, Marcos é bonito como um autor, como um ator, maravilha. O que você faz? O que você vai fazer hoje à tarde? Ó, temos aqui o quê? Um ponto de interrogação, então não é. O número 3 é maior do que o número 4, ponto de exclamação também, que era de interrogação. Não é possível termos duas reuniões, também aqui vai ser um ponto de exclamação. O amor é maior do que a decepção, também aqui é um ponto de exclamação. Então, a nossa resposta
ela só pode ser o quê? Só pode ser a letra A. Marcos é bonito como um ator, né? Então, aqui a gente chega a essa conclusão, a conclusão de que temos um verbo de ligação, Marcos é bonito como um ator, né? Então, a resolução, né, a forma de resolver essa questão é entendermos que, se eu for fazer, por exemplo, né, essa ideia de uma proposição, ele está afirmando, nós temos um verbo, que é um verbo de ligação, e através desse verbo a gente consegue identificar o que é, né, uma proposição, beleza? Pessoal, você que está aqui no concurso 0800, queria agradecer aí essa oportunidade, nessa segunda aula. Estamos aí, né, trabalhando dentro do raciocínio lógico matemático. Tivemos algumas falhinhas aqui nessa aula, mas acho que está tudo tranquilo, né? E a dica que eu vos dou também para estudar raciocínio lógico é buscar questões, né? Buscar resolver questões. Resolver questões vai te dar aí, ó, um up, né? Vai te dar aí, ó, para a sua jornada da aprovação, né? Vai te dar meios e mecanismos para que você possa aprender mais. Não fique com medo, tá? Não fique com medo de raciocínio lógico matemática. Vai para cima que já deu tudo certo, beleza? Deus abençoe a vida de vocês, continue abençoando, que vocês possam aí ter uma jornada da aprovação aí com muito sucesso e assim alcançarem o objetivo de vocês, que é a aprovação, beleza? Vamos que vamos, tá? E até a próxima aula, que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês e assim vocês alcançarem os vossos objetivos. Valeu, pessoas, até a próxima.